Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Recebendo hoje o vereador Lucas Atano, também coordenador da TV Câmara, e o nosso convidado especial, Dr. Rodolfo Inácio Aliceda, que é o autor do livro A Responsabilidade Civil dos Provedores de Conteúdo de Links Patrocinados. Como eu disse, uma peça que foi selecionada pelo STF como doutrina do direito, quanto ao tema responsabilização civil de provedores de conteúdo ilícito gerado por terceiros. Bom, vereador Lucas Atano, vamos iniciar o segundo bloco. Durante a sessão camarária dessa semana, vocês, vereadores, também apontaram uma questão que a gente tem que falar aqui, eu vou pedir a colaboração do Dr. Rodolfo, que é a participação dos pais, né? A gente tem presenciado, noticiado, infelizmente, acontecimentos muito tristes, principalmente nas escolas aqui do país, e acende um sinal de alerta, né? Porque até que tudo isso seja colocado, definido, um marco novo, quem sabe um novo marco regulatório, né? A responsabilidade dos provedores, enfim, e a consciência por parte de quem publica, né, do que pode acontecer ao publicar um conteúdo, enfim, que não seja um conteúdo importante e principalmente legal, a família também tem uma participação. É importante que os pais estejam atentos quanto aos seus filhos, o que eles andam vendo na internet, porque, infelizmente, as crianças podem se deparar com notícias, com pessoas propagando ódio, propagando violência, e isso acaba... a criança acaba absorvendo esse conteúdo, absorvendo essa mensagem e, infelizmente, a gente acaba se deparando aí com essas ocorrências, né, tristes ocorrências que têm acontecido aqui no país. Então, é uma coisa que a gente também tem que colocar nesse debate, que é a participação, a importância dos pais nessa questão. Sem dúvida, Glaucio. A gente aprovou na última sessão um projeto de lei de minha autoria que cria a política municipal de prevenção à violência em ambiente escolar. E um dos objetivos da lei são as ações de conscientização que envolvem toda a comunidade escolar. Sim. Que envolvem os educadores, os servidores, professores e também os alunos, mais as famílias, ou seja, a participação dos pais, mães, responsáveis em todo esse conjunto de informações que a gente tem para, de alguma maneira, minimizar a possibilidade de que tenham atentados, como a gente viu, ou até atos de violência individualizada, uma violência contra um professor, Sim, uma violência contra um aluno. Recentemente, até por causa da repercussão que teve nacional sobre os últimos atentados escolares, a Prefeitura de Tupã e a Câmara Municipal têm feito algumas reuniões e algumas ações. Teve até uma coletiva de imprensa semana passada, junto à Polícia Civil, Polícia Militar, onde foi ali realizado basicamente estudos para que a gente levantasse um protocolo do que fazer em cada um desses casos. E uma das coisas que a equipe da Polícia Civil tem pedido muito para todos nós, para os pais, e aproveitar a audiência da TV Câmara, é que muitas vezes acabam chegando uma informação para a gente não tem certeza da verdade. Mas que, óbvio que enquanto como pai a gente fica preocupado. Claro. Né? Eu não sei se é verdade, mas mesmo assim aquilo me amedronta. Então o que eles têm orientado é que a melhor maneira da gente minimizar o risco sem criar um alarme ou sem propagar uma informação que pode ser falsa, é buscar primeiro o sistema de segurança pública, e para isso é importante a reforma que o 190 teve. Desde o último atentado, o 190 passou por uma reformulação e tem prioridade máxima para denúncias vindas de escola. Então, qualquer denúncia vinda de escola passa na frente de qualquer outro tipo de denúncia, o policiamento é imediato. Inclusive, isso pode ser feito pelo aplicativo 190, você não precisa nem ligar. Isso funciona de maneira anônima, isso é uma medida do governo do estado para a Polícia Militar. Pode ser procurada a Polícia Civil e, às vezes, por uma proximidade maior, o professor, o diretor da escola ou a equipe da Secretaria de Educação. Porque, às vezes, a gente recebe uma informação, a gente não tem certeza e, por medo, a gente acaba compartilhando para divulgar aquela informação que nos amedronta. Sim. Mas, às vezes, por vezes, essa informação pode ser falsa. Gera um alarme gigantesco, não ajuda a prever o fato, porque você só divulgou. Então, o caminho ideal seria buscar ou a Secretaria de Educação por meio do diretor da escola, onde seu filho ou filha estuda, da creche, Sim. ou por meio da Polícia Militar, por meio do 190, do aplicativo, e da Civil. Isso são formas de denunciar algo que realmente pode ser um ato real, claro, né? Então a gente tem esse receio. E o segundo pilar, então, é uma informação até que eles trouxeram, é que nós tivemos uma ameaça feita a uma escola, que teria um atentado no dia 20 de abril, que seria feito em uma das escolas estaduais da nossa rede, e obviamente isso mobilizou
Polícia Civil, Polícia Militar, Serviço de inteligência, Serviço de inteligência da polícia. E embora seja uma escola estadual, mas nós, enquanto vereadores da Câmara Municipal, Prefeitura, todo mundo ficou atento em cima daquilo. Obviamente sem criar mais alarde sobre o fato, mas trabalhando sobre o fato. E como eu costumo dizer, na internet nada é secreto, nada é anônimo, foi identificado o autor da postagem, embora tenha sido feito no perfil fake. Foi encontrado o autor da postagem, um adolescente. E esse adolescente, então, na hora que a polícia chegou até o contato com ele, ele justificou, se é que tem justificativa, que aquilo não se passava de uma brincadeira, uma vez que o dia 20 era a véspera do feriado de Tiradentes. Então, que seria a possibilidade de cancelar as aulas e ele ganhar um dia a mais, não só ele, mas os seus colegas alunos teriam um dia a mais de folga. E, obviamente, isso gerou um alarde gigantesco, mobiliza a inteligência, mobiliza todo mundo. O próprio Instagram tomou uma atitude rápida de remover o perfil do ar, então, ou seja, o próprio Instagram, sem medida judicial nenhuma, entendeu a importância de remover aquele conteúdo, remover aquele perfil. Então, é de fato esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje. O provedor removendo o assunto rápido, a Polícia Civil, por meio da inteligência, já identificando, a Polícia Militar fazendo o seu trabalho de ronda, o poder público local auxiliando o poder público estadual numa escola estadual. Então, acho que essa junção de fatos são extremamente importantes. Então, você que nos assiste por meio da audiência da TV Câmara, às vezes você recebe, sim, uma informação que te amedronta como pai. Claro. Me amedronta como pai também. Se eu sei que é um lugar onde meu filho está, onde meu filho estuda, está sendo vítima de uma ameaça, é claro que aquilo me preocupa. Mas ao invés de você compartilhar essa informação, que às vezes você pode estar ajudando a propagar uma informação falsa, você tem caminhos sérios que vão garantir segurança daquela escola e do seu filho sem criar um alarme. Então você pode procurar o diretor da sua escola, que é alguém mais próximo, pode procurar 190, como eu disse, por meio do aplicativo ou de uma ligação, a Polícia Civil, que faz um excelente trabalho aqui em Tupã junto da Polícia Militar, ou mesmo a Prefeitura Municipal, que vai sim buscar maneiras de resolver o problema e garantir mais segurança. Aproveitando a fala do vereador Lucas Atano, doutor Rodolfo, eu queria, o senhor como uma autoridade no assunto, essa questão da família, a participação, eu acho que é fundamental, né? Vamos falar agora mais focado na questão da violência, nessas fake news, nesse momento delicado que a humanidade está passando, porque a gente sabe que hoje tem a chamada Dark Web, né, que é a internet obscura, né, que também é uma questão que eu não sei se há possibilidade de distinguir isso, porque isso aí tudo que é ruim, parece que eu nunca fui usuário dessa Dark Web, mas parece que tudo que é ruim está ali, né? Pelo menos boa parte do conteúdo realmente que deveria ser banido está ali, né? É complicado as pessoas que conseguem ter acesso a esse outro lado da internet, o lado escuro, né, da internet, mas a família tem esse papel. Eu acredito que a família, tendo um cuidado maior, né, não é questão de proibir, mas tendo uma atenção especial, controlando ali o que o filho está tendo acesso, o que ele está compartilhando, a gente sabe que é uma coisa que não tem como proibir a criança de ter acesso, é uma coisa que é normal hoje, principalmente com o advento, com a questão da pandemia, melhor dizendo, as redes sociais foram fundamentais, a internet, a tecnologia foi fundamental para a sociedade, né? Para quem trabalha, para quem estuda, mas tem que ter essa cautela. Eu acredito que a família pode auxiliar, sim, né, os órgãos regulatórios, pode auxiliar, né, não só também os órgãos regulatórios, mas também os provedores, as grandes empresas, para a gente tentar fazer uma força-tarefa nesse sentido. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Glaucio, da sua fala, eu concordo plenamente. E quando você inicia falando da família, a importância da família nesse sentido, nessa situação de ofensa à integridade dos menores, uma ofensa moral à integridade dos menores, porque quando a gente divulga uma mensagem de que a sua escola vai sofrer alguma situação, eu tenho certeza que as próprias crianças vão ficar com medo de falar. Claro. A ofensa moral à própria família, de falar, aonde meu filho vai estar, o que vai acontecer nessa sociedade em que está acontecendo absurdos, né? A importância da família nesse sentido é ela educar e ter uma total atenção a este menor, ao que ele está consumindo e o que ele está propagando na internet. É importante, sim, o pai ter uma atividade muito ativa de controle, sim, desse menor. O que ele está postando, com quem que ele está se relacionando, o que ele está visitando na internet. Eu falei no bloco anterior sobre a horizontalidade na internet, falando numa situação comercial que me auxilia hoje a poder vender em pé de igualdade com grandes. Por outro lado, essa horizontalidade tem algumas situações que podem ali ser conceituadas como problemáticas. Por exemplo, hoje, a opinião de uma única pessoa
em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, ela vai tomar uma proporção tamanha que se ele tiver mal intencionado em divulgar fake news, em divulgar notícias mentirosas, divulgar uma situação para fomentar o medo, ele vai conseguir esse resultado quando todos compartilharem essa notícia. Como o próprio vereador Lucas bem referiu aqui, muitos pais, por exemplo, aqui em Tupã, nessa situação narrada, divulgaram a informação de que poderia acontecer uma determinada situação numa determinada escola. Antes de divulgarem propriamente dito, e se você tem dúvida se aquilo é verdade ou não, mas entre a dúvida o medo vai pairar, notifica as autoridades. Notifica as autoridades antes de divulgar aquela informação. Embora eu acredite que a divulgação está mais na boa intenção de você divulgar os outros pais, divulgar a própria sociedade, e isso é importante, antes que essa sociedade tome total conhecimento disso e o medo possa pairar, informe as autoridades. Isso numa situação de violência. Quando a gente estiver falando agora numa situação de violação ao menor, por exemplo, na moral do menor, ele estiver sofrendo algum bullying, alguma coisa na internet, você pode procurar o judiciário e você pode tentar responsabilizar esse provedor e tirar isso do ar. Agora, quando a gente está falando de um dano, a lesão física, um dano realmente de físico, de morte, como ocasionaram essas invasões aqui que aconteceram no Brasil, a gente tem que divulgar primeiro as autoridades. Então, esses meios que a prefeitura está tentando trazer para facilitar, o Legislativo tupanense está tentando trazer para facilitar a proteção do menor nas escolas e facilitar que essa informação chegue rápido às autoridades, isso é importantíssimo. E voltando ainda, falando isso da família, ainda na família, uma educação digital está cada vez mais sendo necessária. Essa educação digital passa inicialmente pela conduta do que o vereador Lucas falou. Olha, não é terra de ninguém, você não pode fazer lá o que você não faria na sua casa. O mesmo para a internet. E quando você refere como que a gente faz para tentar banir de uma certa forma a Deep Web, né, a internet obscura, onde o pior da humanidade, em suas opiniões e vendas e tudo está lá, a realidade é que não dá para banir. Sim. A realidade é que há uma camada na internet em que profissionais conseguem alcançar que elas estão além das estruturas de controle. Sim. Dentro disso, vão existir teóricos, sociólogos que vão dizer atualmente que o pior da camada da internet já não está mais na Deep Web. Ela está publicizada no Twitter, ela está publicizada numa opinião no Facebook, por exemplo. O que nós estamos hoje vivenciando um aumento de opiniões extremistas, vou usar essa palavra mais branda nessa situação, sim. E essas situações extremistas você vai lendo, você vai tomando conhecimento e divulgando, você vai vendo que o mal da humanidade está em camadas maiores mesmo, camadas da superfície da internet. Para que o seu filho não tenha esse acesso, para que o seu filho fique protegido de uma certa forma a isso, e para que a sociedade tenha diminuído o medo desse sentimento, dessa divulgação, é importante, vamos informar as autoridades, vamos notificar o provedor, vamos utilizar do judiciário sim para levar esse problema, porque esses são os meios oficiais para a gente ter um resultado. E a nós, enquanto cidadãos, enquanto usuários da internet, também nos cabe fazer um pequeno observar. Será que essa informação é importante ser divulgada? No caso, a gente falando especificamente da violência aos menores, eu entendo a posição dos pais e entendo sim a posição de você querer informar a sociedade, mas antes informa a autoridade. Agora, em situações, por exemplo, de opiniões extremistas, que isso está auxiliando sim os menores a terem a posição que estão tendo nas escolas, está levando os menores a se sentirem em momentos de atitudes violentas contra os professores, contra os colegas, essas opiniões extremistas, é necessário sim a gente ter um acompanhamento maior da família desse menor. O que ele está consumindo? O que ele está vendo? Será que ele está consumindo essas opiniões extremistas? Por que é que ele está consumindo isso? E talvez, aqui já não é minha área, mas talvez aqui, eventualmente, procurar um profissional da psicologia, um profissional que possa ali estar amparando esse menor em situação de raiva, em situação de sentimentos ali que possam ser externados de maneira violenta, para poder melhorar isso. Esse é um dos caminhos. Eu queria aproveitar esse gancho que o senhor disse agora, o senhor falou há poucos instantes a questão de ter a informação, mas da necessidade de propagar tudo isso. Eu vou citar aqui uma coisa, eu li recentemente um comunicado, não fazendo propaganda, mas um comunicado das organizações Globo, como que eles trabalharam esse episódio que aconteceu em Santa Catarina, e eles têm uma opinião no seguinte sentido: divulgar, expor o nome da pessoa, a foto da pessoa, principalmente das vítimas,
eles são contrários a ficar propagando e falando, e falando, e falando, e falando, porque isso, infelizmente, né, o vereador também pode colaborar nesse sentido, falando um pouquinho, estimular outras pessoas, porque há uma notoriedade, né, acabam ganhando uma projeção, né, ganhando uma certa, né, uma projeção em todo o país. Então, os veículos de comunicação também têm esse papel, têm essa responsabilidade, né, a gente tem a função de informar, o compromisso de informar a população. Mas eu acho que tem que saber informar, há formas de você informar, porque, infelizmente, tem pessoas que querem projeção, querem aparecer nas capas de jornal, de sites, né, de plataformas. Né? Então, acho que a gente tem que ter um certo cuidado, e como disse o doutor, eu concordo com ele, em grau, gênero e número, que é primeiro informar as autoridades, para que tomem as providências. Mas também tem que ter um cuidado na divulgação dessas ocorrências. Se pode se dizer que é uma ocorrência, mas é uma coisa muito triste, e aí acabar, infelizmente, né, estimulando aí, enfim, outros problemas, outras ocorrências. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade enquanto veículo, e eu gostei muito da postura, do posicionamento do grupo das organizações do Globo quanto a isso, tanto é que depois eu fiz questão de dar uma olhada em todas as plataformas, e aí realmente eles, não é que você acaba escondendo, não é isso, da paçoca peneira. Tem que divulgar, mas existem formas de divulgar. E também, divulgou, pronto. As autoridades vão tomar as providências. Tem que ser feito um trabalho como o vereador está fazendo aqui na cidade, de apresentar projetos importantes, um trabalho de prevenção acima de tudo, para que não ocorram mais casos desse tipo. Mas também não ficar os veículos de ficar propagando, de falando. E existem até programas de televisão diários que só ficam falando nisso. Sabe, é triste isso. A gente, como jornalista, a gente sofre muito, né? As pessoas que são sérias e que primam pela qualidade, pela imparcialidade, acho que concordam comigo, compartilham da minha opinião, porque acabam até motivando, sabe, outras pessoas, enfim, a fazerem esse tipo de coisa. Perfeito, Glaucio. É importante esse seu depoimento, esse testemunho seu como jornalista, porque o papel da imprensa é fundamental nisso também. É claro que a gente não pode esconder as informações, Claro. ocultar, mas a gente sabe que tem muitos estudos nessa linha de que determinados tipos de crime ou de comportamentos violentos, até porque a gente está falando de mente doente mesmo, Sim. Isso pode servir como gatilho, como forma de estímulo ou de impulsionamento para que esses tipos de comportamentos se repitam em outras localidades. Sim. É o que até, nos Estados Unidos eu tive a curiosidade de acompanhar até para elaborar o projeto de lei, que é o país onde teve esses primeiros atentados em escola. A média de atentados em escola é de 200 atentados ano. Para ser mais exato, no ano de 2021 foram 197 atentados em escola. É quase um a cada 2 dias, mais de um a cada 2 dias. Então, assim, você tem escolas sendo invadidas, tudo bem, entre frustrados e de fato concretizados, é um volume muito grande. Com certeza. Então, assim, tem tanta coisa boa para a gente importar da cultura dos outros países e valores que podem ser interessantes, para que importar algo que é tão ruim? E o papel da imprensa é fundamental nisso, de dizer, informar a população do que de fato está acontecendo, mas ter esse crivo também do que é que pode ser um estímulo, um gatilho, para que esses monstros, como eu fiz até questão de chamar no vídeo da internet, essas mentes realmente doentias possam ali, de alguma maneira, enxergar que aquilo é uma honraria, um destaque, porque eu estou aparecendo numa Globo, porque eu estou sendo veiculado numa rádio, porque meu nome está sendo dito, minha foto está na capa do jornal. Então, esse tipo de monstruosidade pode se sentir alimentada no seu ego. Exato. Quando tem essa visibilidade. Então, é extremamente importante o que você disse. Eu acho que é um testemunho importante como jornalista de ter essa visão, porque, de fato, a imprensa tem um papel importante, assim como os provedores de internet, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, todo mundo que tiver o uso desse bom senso, muitos dos nossos problemas não voltam a acontecer. É como o senhor disse, vereador, não só os veículos de comunicação, mas os provedores, as grandes empresas. Ter esse cuidado na propagação, na divulgação dessas ocorrências, para que realmente não acabe alimentando, né, que seja um gatilho para outras pessoas. Doutor Rodolfo, realmente aqui nós teríamos conteúdo para ficarmos aqui no mínimo 4, 5 horas. E a gente tentou, dentro desse programa, falar agora essa questão da violência mais pontual, a questão da responsabilidade das grandes empresas, os provedores, e também a questão dos seus direitos e deveres enquanto usuário nas redes sociais, de difundir uma notícia, uma fake news, denigrindo uma pessoa ou uma empresa. Então,
falando também um pouquinho sobre a questão da competitividade, né, das marcas, na questão das vendas. Então, assim, são vários pontos, né, porque a internet hoje ela é necessária em todos os segmentos da sociedade. Ela é importante em todos os segmentos da sociedade. Então, ela está presente em todos os segmentos da sociedade. Então, é um assunto que tem vários tópicos. Temos assuntos aqui que nem conseguimos abordar aqui durante o programa, mas esse livro aqui, até aconselho a você que está acompanhando a TV Câmara, né, o Jonathan, ele focou aqui a capa do livro, vamos colocar agora na edição, para que você procure nas melhores livrarias do país, né, porque realmente é um conteúdo muito bacana, tanto é que foi selecionado pelo STF, né, como uma doutrina, né, uma doutrina do direito, quando o tema diz respeito a essa rede de responsabilização civil de provedores por conteúdo ilícito gerado por terceiros. Então, saiba que você também tem sua responsabilidade ao publicar um conteúdo, uma mensagem, um texto, né? E eu acredito que não que seja uma censura, né? Não que chegamos a esse ponto de ser uma censura prévia, mas que tenha mais critérios, que tenhamos mais critérios ao publicar um conteúdo, que tenhamos aí regras e que as empresas apontem essas regras, apresentem para que as pessoas não neguem ignorância. Eu não sabia de nada. Não, estarão sabendo sim. Então, eu acredito muito nessa regulamentação, né, desde que não seja uma censura a ferro e fogo, né, mas que as pessoas saibam da responsabilidade ao publicar um conteúdo. Doutor, eu queria agradecer, mas antes de encerrar o programa, eu vou quebrar o protocolo aqui, né, fugir um pouquinho do roteiro, porque, como eu disse no início do programa, a Câmara Municipal, de forma unânime, né, aprovou essa moção de congratulações mais do que justa ao senhor. E aí eu vou aproveitar agora o final do programa para que nós possamos entregar essa moção. O vereador Lucas Atano já trouxe aqui a moção e vou pedir para que nós fiquemos de pé, para que nós possamos entregar. Então, eu não estava sabendo, estou sendo surpresa. Para que o vereador venha aqui ao lado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, ó. A Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no artigo 33, inciso 15, da Lei Municipal número 3070, de 5 de abril de 1999, a LOM, Lei Orgânica do Município de Tupã, concede ao Dr. Rodolfo Inácio Aliceda moção de congratulação número 43 de 2023, por ter sua obra A Responsabilidade Civil dos Provedores de Conteúdo de Links Patrocinados, recomendada como doutrina selecionada pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Assinam o presidente da Câmara Municipal, Marcos Rogério Gasparetto, e eu, vereador Lucas Ratano, autor desta moção. Selecionado. Muito obrigado. Aproveitar. Bom, agora de volta aos nossos lugares, eu queria primeiramente agradecer a presença do senhor aqui na TV Câmara, nos enche de orgulho, né, um tupaense, e, claro, com mais orgulho ainda, por saber que o STF escolheu esse livro como uma referência bibliográfica, né, como norte para decisões relacionadas ao tema, na questão da tecnologia e principalmente na questão da internet, né, os provedores de internet, da responsabilidade desses provedores. E fica aqui um segundo convite para que o senhor volte mais vezes, de repente para falarmos sobre outros assuntos também ligados a essa questão. E, mais uma vez, parabenizar. E, acima de tudo, recebendo hoje uma moção de congratulações de autoria do vereador Lucas Atano, aprovada de forma unânime por todos os 15 vereadores. E tenho certeza também, como tupaense, eu acho que é uma honraria receber essa moção por parte da Câmara Municipal. Sim, gente, eu gostaria muito de agradecer, de verdade, eu não sabia da moção, então fico muito feliz mesmo. Como tupaense, é uma conquista. As pequenas conquistas a gente tem que valorizar, porque a gente apanha muito, viu? A gente perde muito para, eventualmente, conseguir um pouquinho de uma glória. E eu acho que quando você estuda, se alguém lê o que você publicou, independente de concordar ou não, inclusive se não concordar e tiver uma opinião contrária, significa que ele leu, ele teve o carinho de falar, tá, passei um tempo lendo. E quando eu recebi a informação de que o STF, dentre uma de várias, tá? Claro que não é só a minha, Sim. São várias decisões, mas de ler, de falar, olha, isso aqui pode ter alguma relevância, alguma discussão, eu fico muito feliz. E como tupaense, é importante a gente lembrar que a gente está numa cidade onde várias pessoas são muito brilhantes. Nós temos muitas pessoas de conquista nessa cidade e a gente tem que valorizar o que é da terra. Porque se a gente não valorizar nós, quem vai nos valorizar? Então eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo pela possibilidade. Nós que agradecemos, doutor Rodolfo, pela presença, né,
parabéns pelo livro e, claro, também pela homenagem da Câmara Municipal de Tupã. Vereador Lucas Ratano, um programa muito interessante, um assunto pertinente, um assunto relevante e que, com certeza, vamos ouvir falar bastante ainda nos meios de comunicação, esse debate que teve esse início esse ano de forma mais latente, né, por parte do STF, vários segmentos da sociedade, e vamos torcer para que no futuro próximo possamos realmente ter uma internet mais responsável, esse termo, mais responsável, né, tanto para nós usuários, para as empresas, né, não só na questão do nós, cidadãos brasileiros, mas também para empresas, questão da política e principalmente preservando a integridade da nossa sociedade, tanto a questão da violência. Então, acho que é uma coisa que tem que ser colocada na mesa para debater e a gente aqui, no que tange município, vocês legisladores, vocês vereadores estão fazendo a sua parte, preocupados com a nossa sociedade, na segurança dos nossos filhos, das nossas crianças, né, e também na preservação, né, da integridade de todas as pessoas. E quando a gente fala de internet, isso é uma questão que realmente nos preocupa. Mas que, como eu disse, num futuro próximo tenhamos aí uma melhora, né, nesse mundo, nesse universo chamado internet. Obrigado, Glaucio. Mais uma vez agradecer toda a audiência da TV Câmara, agradecer a equipe que nos oferece a possibilidade de oferecer essa informação e, mais do que isso, de valorizar um tupanense que tem seu destaque, que tem o seu reconhecimento como profissional e um grande amigo meu. Fico muito feliz de ver quando jovens da nossa cidade, pessoas crescem, ganham destaque, como o Rodolfo muito bem disse. Tupã é uma cidade que tem muitas joias que a gente precisa valorizar, precisa destacar, precisa trazer na Câmara, que a população precisa conhecer e reconhecer. Porque isso é extremamente importante, valoriza e leva o nome de Tupã por esse Brasil afora. Então, mais uma vez, agradecer. O tema é sim muito pertinente, é um tema recente, é um termo que está em alta, vai desde as questões comerciais, vai também para o ambiente político e passa até pelas discussões recentes das violências em ambiente escolar. Então, a gente fica feliz pela temática, pelo assunto e por ser um tupaense que debruçou aí anos da sua vida para poder elaborar uma pesquisa dessa e ter agora o reconhecimento da Corte Máxima do Judiciário Brasileiro de que é uma obra que não só vale a pena ser lida, mas que deve ser seguida como uma doutrina. Então isso é extremamente importante, enche o coração de qualquer tupanense de orgulho e eu acho que a moção não é algo que você tem que agradecer, é a população de Tupã por meio da Câmara Municipal que agradece o tupanense que se dedica e que congratula ele por meio de uma moção como essa. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas Ratano. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador e coordenador da TV Câmara, vereador Lucas Ratano, e também o doutor Rodolfo Inácio Aliceda, que é advogado, professor universitário, né, e teve a sua obra, né, a responsabilidade civil dos provedores de conteúdo de links patrocinados, como uma peça escolhida pelo STF, como doutrina do direito ao tema, quando se trata do tema responsabilização civil de provedores por conteúdo ilícito gerado por terceiros. Parabenizar o doutor Inácio, novamente, né, Rodolfo Inácio, pela obra e também por estar nos representando, né, porque ele está nos representando, né, é tupaense e nesse sentido nos enche de orgulho quando a gente sabe que houve um trabalho, anos de estudo, debruçado, como disse o vereador Lucas Ratano, mas está aí, um conteúdo realmente fantástico que a gente aconselha você a ler, né, com carinho, porque realmente foi uma das peças escolhidas pelo STF, como disse o vereador Lucas Ratano, né, a Corte Máxima do Judiciário aqui no país. Nós agradecemos a sua audiência, obrigado para você que acompanhou o nosso programa. Voltaremos a qualquer momento com mais uma edição, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, transmitindo no canal DSTV a cabo, canal 34.3 na aberto e digital e também pelas nossas plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até mais.